Boa tarde a todos. Olá, boa tarde. O meu nome é Pedro Lourenço e comigo tem aqui o Frederico Almeida. Nós somos Cloud Security Engineers na 1021. E o que queremos partilhar com vocês são alguns dos automatismos que temos vindo a desenvolver para os nossos clientes. Esses automatismos vão desde remediações, a detecções, enriquecimento de dados e até notificações. O primeiro use case trata-se de um automatismo em que vai remediar Service Account Keys ou AWS Access Keys que foram expostas publicamente. Estas keys são muitas vezes utilizadas porque ou é a única forma de integrar entre clouds e third parties, ou por falta de conhecimento, ou porque a documentação que vocês estão a seguir é aquela que vos vai facilitar ou vai ser mais rápida a integração. Estas keys podem, por engano, ir parar a um repositório público e leva cerca de 2 minutos a um atacante obter esta key e começar a fazer qualquer coisa com essa key, pode ser uma ação maliciosa. Sim, isto pode acontecer a qualquer um, já aconteceu a um cliente nosso e felizmente tínhamos a automação para remediar automaticamente esta ação. Queremos deixar só aqui uma nota que existem outras formas de autenticar entre cloud providers ou entre cloud providers de third party que são mais seguras, são muito conhecidas como Workload Identity Federation. Não é o foco desta sessão, mas temos todo o prazer depois partilhar mais alguns insights sobre esta autenticação após a sessão. Como é que nós montamos este automatismo? De um lado temos a Google Cloud, do outro lado temos a AWS. Porquê? Porque os flows são idênticos, o que muda basicamente são o nome dos serviços. Isto tudo começa com alguém que cria uma destas keys e por engano coloca num repositório público. E é aqui que entra uma ação muito importante e que estes dois cloud providers nos ajudam, que é, eles próprios têm acordos com o GitHub neste caso e conseguem identificar este tipo de ações, este tipo de commits nos repositórios e disputam um alerta nas ferramentas deles, que eles têm. No caso da Google Cloud, o Security Command Center Premium, no caso da AWS, o AWS Health. E é aqui que entra o nosso automatismo. Nós temos, no caso da AWS, temos os securities findings centralizados no Security Hub e depois temos um event bridge que vai estar à escuta deste tipo de findings e vai disputar uma serverless function. No caso da Google Cloud, é igual. Temos um pub-sub à escuta deste tipo de findings, vai disputar uma serverless function para fazer algumas ações. Que ações são estas? No caso da Google Cloud, vamos fazer delete da Service Account Key e vamos fazer deactivate da Service Account. E porquê é que fazemos deactivate da Service Account? Porque qualquer token que seja válido, imaginemos que alguém obtém esta Service Account Key neste intervalo de tempo em que a nossa automação não teve efeito, podes criar um token que seja válido e mesmo que eu faça delete da Service Account Key, esse token ainda continua válido durante um determinado tempo. Se nós fizermos deactivate da Service Account, esse token deixa de ser válido e todos os tokens associados àquela Service Account. No lado da AWS, a própria AWS já nos faz algum trabalho para nós, ou tem algum efeito proativo. Eles próprios criam uma IAM policy com um deny explícito para certos serviços, como, por exemplo, o IAM. O que isto garante que quem obtenha esta aqui no lado da AWS, que esteja exposta, não vai conseguir, pelo menos, escalar os seus privilégios caso tenha IAM para tal. Portanto, já tem logo um deny explícito e não consegue escalar os privilégios. Nós vamos um bocadinho mais além, nós fazemos delete mesmo da Service Account Key e criamos outra IAM policy com deny explícito novamente para todos os serviços e garantimos que todos os tokens válidos daquele timestamp para trás deixam de ser válidos. Portanto, a partir dali, aquele user associado àquela access key deixa de conseguir fazer alguma das ações. Por fim, a nossa Cloud Function recolhe dados das nossas accounts, enriquece ali um bocadinho mais o finding e disputa este finding para o nosso CIEM, para o nosso Solar, ou por e-mail para os security contactos associados às accounts. A Google Cloud, o mês passado, quando estávamos a fazer o desenvolvimento deste PowerPoint, desta apresentação, eles disponibilizaram uma nova Organization Policy que faz parte deste trabalho. Portanto, já existe uma Organization Policy que faz delete da Service Account Key, caso seja exposta. Portanto, e essa Organization Policy não é enforced by default, vai ser, ao longo deste ano, eles vão fazer enforced em todas as organizações. By default, essa Organization Policy vai estar deployed.
o nosso automatismo continua a ter algum resultado ou a fazer sentido. Porquê? Porque nós podemos, para além de fazermos Deactivate a Service Account, nós podemos colocar mais feeds nesta solução. Existem third parties que também fazem scan pelos repositórios públicos e validam se vocês têm uma key associada ao vosso tenant. Nós podemos colocar estes third parties a injetar informação nos nossos PubSubs ou no nosso Event Bridge para disputar ações sobre essas informações que eles obteram publicamente. Já agora, no lado da Google Cloud foi onde tivemos esse tal incidente e desde o commit até o delete da Service Account foi cerca de 1 minuto. Portanto, estamos ainda 1 minuto à frente do atacante para já. O segundo use case trata-se de Cloud Subdomain Takeover. Isto é um ataque comum nas clouds, porque vários serviços nos cloud providers, by default, vos dão um domínio que é proprietário deles. Vou usar o S3 como exemplo, aquele que está ali a amarelo. Se eu quiser criar um bucket na AWS chamado Cloud Summit, a AWS vai dar um domínio chamado cloudsummit.s3.amazon.com, mas se eu quiser utilizar o meu custom domain, por exemplo, cloudsummit.1021.io, vou ter que criar um CNAME record na minha zona DNS a apontar para o nome da Amazon. E o que é que acontece se eu fizer delete do bucket? Esse nome fica disponível globalmente. Qualquer outra pessoa no mundo pode ir criar esse bucket e fica com o nome chamado cloudsummit.s3.amazon.com. Mas eu, por acaso, não fiz delete do CNAME record. O que é que acontece? O atacante pode usufruir do meu nome, cloudsummit.1021.io, e que está, na realidade, a apontar para um bucket que é dele e que pode ter software malicioso, e existe aqui uma série de use cases possíveis. E aqui a nossa automação, o que nós fizemos foi automatizar estas detecções, isto é, validar os CNAMEs se eles existem efetivamente e são nossos. Como é que nós fizemos isto? Aqui vou-vos apresentar uma arquitetura genérica, não trago aqui os recursos das cloud providers. Porquê? Porque isto pode ser feito, pode ser deployed em qualquer cloud provider, usando os serviços do próprio cloud provider, e até pode ser deployed num único cloud provider e afetar todos os outros. Portanto, temos um schedule, pode correr de 5 em 5 minutos, ou de hora a hora, ou diariamente, como vocês quiserem, vai disputar uma serverless function. Esta serverless function vai a todas as nossas zonas de DNS públicas que temos na nossa organização e vai recolher todos estes CNAME records que nós queremos validar. Caso seja um domínio conhecido, como é o do S3, nós vamos fazer uma chamada à API e validar se aquele bucket existe. Se tivermos uma resposta que aquele bucket existe, ainda nós não confiamos que aquele bucket possa ser nosso, podemos fazer fazemos ainda uma chamada à nossa organização e perguntamos, este bucket é mesmo nosso? Se tivermos a resposta que sim, all good, se não, vai disputar um incidente. Para os CNAMEs que nós não conhecemos, ou domínios que nós não conhecemos, ou que não fazem parte podem não fazer parte do próprio cloud provider, nós o que fazemos é validar se esse CNAME responde a algum IP. Se tivermos um NX domain, possivelmente aquele domínio poderá ser takeover. Pode não acontecer, existem vários falsos positivos, nomeadamente quando são usados CNAMEs para validação de certificados. Temos tido alguns desses cenários. Por fim, o que fazemos é disputar depois um incidente, seja no nosso CIEM ou enviar para os security contacts associados já àquela zona DNS. Agora passo a palavra aqui ao Frederico. Obrigado. As duas próximas. Então, boa tarde. No que toca à nossa automação de enriquecimento dos findings do Security Hub, que, para quem não sabe, assim de uma forma muito resumida, o Security Hub é um serviço de segurança da AWS que nos permite agregar e centralizar todos os findings provenientes de todos os serviços de segurança da AWS num único sítio. Facilita-nos assim a visualização de todas as vulnerabilidades da nossa infraestrutura, seja uma organização, seja uma conta, e facilita-nos assim também a criação de automatismos para mitigar estas mesmas vulnerabilidades. E foi aqui que nós identificámos algumas dificuldades, foi na criação destes automatismos. Basicamente, a AWS oferece-nos nos findings do Security Hub muita informação relativamente aos recursos que não estão compliant com os nossos security standards, mas nós sentimos alguma dificuldade em obter informação relativamente à conta ou workload. Por exemplo, nós não sabíamos se aquele recurso pertencia a um workload produtivo ou não produtivo, não sabíamos bem a quem é que nós nos deveríamos dirigir
para mitigar quem é que era o security contact daquela conta, para mitigar esta mesma vulnerabilidade, e foi aqui que interviu esta automação. Nós começámos a adicionar, com esta automação começámos a adicionar metadata aos findings do Security Hub, como o account name, os account contacts, os account tags, e aqui nós, quando criamos as nossas contas, passamos logo com os nossos automatismos, por default, o tipo de ambiente a que pertencem aqueles recursos e toda a informação que nós achamos importante para distinguir, diferenciar e priorizar todos os findings do Security Hub. Ao que parece, a AWS tem andado atenta às necessidades dos utilizadores e no final do ano passado, em 27 de novembro de 23, já anunciou que já estão a acrescentar os Resource Tags, AWS Application Tags e o Account Name, que até à data os findings do Security Hub só tinham o Account ID. A nossa automação já está a funcionar há bastante mais tempo do que isto, por isso é que vemos aqui ainda alguma duplicação de dados. Ok, e como é que isto foi feito? Inicialmente fizemos uma configuração organizacional do Security Hub, digamos assim, que foi configurada em todas as contas da nossa organização, a enviar todos os findings para uma conta centralizadora, neste caso vamos chamar de Security Account. Cada vez que é criado um finding no nosso Security Hub, na conta centralizadora, o Event Bridge vai apanhar este evento, vai detectar este evento e vai despoltar uma Lambda Function. Esta Lambda Function vai ser responsável por enriquecer os findings. E como é que isto é feito? Nós temos a informação que achamos relevante sobre cada uma das nossas contas de organização numa base de dados DynamoDB. Muito simples, ela vai buscar esta informação à base de dados e vai atualizar o finding em si. Se por algum motivo a Lambda Function detectar que não existe lá informação suficiente, por exemplo, foi criada uma conta nova naquele instante, ela própria tem permissões suficientes para ir ao AWS Organizations e ao AWS Account buscar esta mesma informação. Optámos por esta arquitetura porque queremos evitar o número de chamadas à API do Organizations e do Account e que a DynamoDB oferece-nos uma resposta mais rápida. Posteriormente, pega nesta informação, atualiza o finding em si e vai enviá-lo novamente para o Security Hub. Agora sim, todas as automações que nós quisermos utilizar para mitigar as vulnerabilidades encontradas já têm a informação necessária para o fazer. Então, vamos para a nossa última automação de hoje. Como vocês sabem de algumas apresentações anteriores, nós utilizamos o GitHub para guardar o nosso código e temos, por isso, uma organização de GitHub. Só que, a nível de segurança, nós sentimos que havia algumas necessidades. Nomeadamente, nós gostaríamos de ter mais visibilidade daquilo que os nossos utilizadores da nossa organização andam a fazer nos nossos repositórios. Por exemplo, eu gostaria de saber o que é que o utilizador Frederico fez nos últimos dias. Eu gostaria de saber quantos repositórios é que foram apagados ou criados na última semana. E nós não tínhamos um sítio onde conseguíssemos fazer, por exemplo, uma query para encontrar esta informação. Para além disto, tínhamos outra necessidade. Neste caso, nós gostaríamos de ser notificados sempre que um secret é exposto num dos nossos repositórios da nossa organização. Gostaríamos também de alertar o nosso SOC, através do CIEM, e esta automação vem-nos ajudar nestes dois pontos. Vamos agora utilizar... Desculpem. Vamos agora utilizar utilizamos a Cloud GCP em vez da AWS. Numa primeira fase, configuramos o GitHub para enviar todos os logs para um Cloud Storage, no GCP, lá está, através de uma GitHub App. Estes logs vão despoltar uma Cloud Function que vai ter uma função muito simples. Basicamente, ela vai pegar em cada um dos logs, vai dissecá-los e vai extrair a ação do utilizador e vai publicar uma mensagem num PubSub com um atributo dessa ação. Por exemplo, se eu fiz um git push, a Cloud Function vai publicar uma mensagem no PubSub com o atributo git push. O que é que isto vai permitir? Vai permitir que, sobre aquele PubSub, ou seja, todos os subscribers consigam fazer subscribe de mensagens filtradas, das mensagens filtradas que desejarem. Mas eu vou explicar isto um bocadinho mais à frente. Voltando ao login,
Nós montamos um container de Cloud Run a correr FluentBit. Este FluentBit vai fazer aquilo que faz muito bem, vai pegar em todas as mensagens do PubSub, vai adicionar os campos que acha necessário e vai publicá-los, e vai publicar estes eventos todos no login do GCP. Agora sim, conseguimos fazer as queries que nós achamos relevantes para, por exemplo, saber o que é que andou a fazer o utilizador Frederico nos últimos 3 dias. Relativamente aos secrets postos nos nossos repositórios, temos uma Cloud Function que está a fazer subscribe, como eu disse há pouco, de um evento, de um tipo de eventos muito específico. Neste caso, para quem não sabe, o GitHub tem uma ferramenta de segurança que se chama GitHub Secret Scanner, que notifica os utilizadores sempre que é criado, sempre que um secret é exposto nos nossos repositórios, e é mesmo este tipo de eventos que a Cloud Function vai utilizar para ser executada. Faz subscribe daqueles tipos de mensagens. Sempre que um destes eventos é enviado para o PubSub, esta Cloud Function é inicializada, mas vai ter a mesma dificuldade que nós tivemos no use case anterior da AWS. Muito bem, eu recebi o log, e agora, o que é que eu faço com este log? Temos aqui também um automatismo, semelhante ao da AWS, que vai ter uma Cloud Function a atualizar uma informação numa tabela BigQuery, com a informação toda relativamente aos repositórios. Agora sim, a Cloud Function consegue ir buscar esta informação e saber exatamente para quem é que tem que enviar uma notificação e a informação necessária desta automação. Posteriormente, agora com os dados enriquecidos, conseguimos notificar o nosso CM, que vai ser analisado pelo nosso SOC, e como queremos tirar um bocadinho de trabalho ao SOC também, enviamos diretamente uma notificação via e-mail às zonas dos repositórios para a nossa equipa e também para a equipa de segurança ter conhecimento do que se passou. E pronto, estas foram as nossas automações.